Vamos ver. Bom, pessoal, baseado nessa ideia que nós vimos, o conceito de princípio de Pascal, a pressão aplicada no fluido a um acréscimo de igual valor distribuído para todas as regiões do fluido, né? E a gente viu isso através da animação agora há pouco, né? Você tem uma aplicação de uma pressão e lá na extremidade a gente viu que esse acréscimo é igual pela saída, né? A velocidade de saída, a forma parabólica que ficou, né? O jato da saída de água em cada orifício foi o mesmo. E à medida que a gente acrescentava a pressão, a saída era a mesma em ambas as regiões dos furinhos, né? Provando que esse acréscimo de pressão na extremidade do fluido, no caso lá, tá? A gente sempre geralmente pega assim, a extremidade do fluido é para todas as regiões, até na outra extremidade do fluido, tá? Do recipiente, na verdade, a recipiente que contém o fluido, tá? Vai ser o mesmo valor de acréscimo de pressão. E é daí que sai a construção de multiplicadores de força usando o sistema de fluidos, tá? É daí que sai esse princípio. Claro que aí a análise da matemática muda um pouquinho. E olha só, e aí a gente tem, olha só, o mesmo sistema aqui, só que agora mudou um pouquinho. Porque aqui nós temos aqui, ó, um recipiente contendo fluido, pode ser óleo, água, gás, tudo é a mesma coisa, as leis são as mesmas. E o que muda aqui, nesse caso, é que um lado é estreito e o outro é bem maior. E aqui a gente tem o quê? Uma força sendo aplicada nessa região do fluido. Imagina lá a alavanca, né, que o mecânico dá para atuar na região do fluido. E esse sistema permite elevar um veículo. E aí temos aí um veículo padrão desses aqui, pequenininho, hatch 4 portas, 1.000 quilos, 1 tonelada, certo? E nesse caso aqui, a força que está sendo aplicada exerce uma pressão nessa área, força dividido por área, exerce uma pressão, certo? E essa pressão a gente sabe que ela é acrescentada, é o mesmo valor para todas as regiões do fluido. Qualquer lugar aqui, esse acréscimo é o mesmo. Inclusive aqui. Só que a força que está sendo aplicada aqui vai ser a mesma que a força 1? Será que vai ser a mesma? O fato da área que está aí do outro lado, o fato da área que está aí do outro lado, onde está o veículo, é maior e bem maior do que o outro lado. A força 2, voltando lá, a força 2 é maior do que a força 1? Obviamente que não vai ser. O que a gente tem é pressão desse lado sendo igual desse lado em qualquer região. Como a gente vai pegar as duas extremidades como referência de estudo nesse momento, usando a ideia de pressa hidráulica, lembrando, macaco hidráulico é o termo mais popular usado, tá? Eu chamo geralmente prensa hidráulica, é o que eu uso mais. Então, a gente vai pegar essa ideia aqui, ó, de pressão 1 é igual a pressão 2. A pressão dessa região 1 é igual a pressão 2. Isso é princípio de Pascal, o teorema de Pascal é esse. Agora, como é que vai ficar o comportamento da força 2, nesse caso, para levantar o veículo? É evidentemente que nesse sistema aqui, é só você raciocinar um pouco. A força 2 ela vai ser maior, ela precisa ser maior do que a força 1. A força que você aplica para empurrar o fluido não vai dar conta, é lógico isso, não vai dar conta de levantar uma massa de 1 tonelada. Não dá. Mas nesse caso aqui, como eu falei desde o primeiro vídeo, a ideia de usar o princípio de Pascal... eu aqui falhando a voz. Tomar água. É uma multiplicação de força que a gente vai ter no sistema. Certo? Como é que a gente vai ter essa multiplicação de força ocorrendo? Bora analisar a força 2, como é que vai ser. Se não teria... Caso não viesse ter... Caso não viesse ter uma multiplicação de força, como é que seria isso? Seria da seguinte maneira. A força 2 precisaria ser igual à força 1. Mas para isso ser, precisaria que essa região aí do diâmetro, enfim, da espessura aí do tanque, viesse ser do mesmo valor, tá? Ou seja, essa região aqui teria que ser, o tamanho aqui teria que ser o mesmo tamanho daqui, e não aqui maior do que o outro.
E olha como é que vai ficar essa análise. Bom, nós temos aí, pegar a canetazinha. Pegar a canetazinha. Pressão 1, aplicada aqui nessa região, é igual a pressão 2. Ih, ficou aí um negócio. Não sei nem como apagar. Deixa eu ver se o Ctrl Z funciona. Não funciona para esse aplicativo. Muito bem. Agora, pressão é o quê? Força dividido por área. Lá da primeira aula, isso aqui. Quem tem dificuldade para entender isso, tem que voltar lá na primeira aula. A aula de vídeos. Força 1 aplicado numa área 1. Mesma lógica, só que força 2 aplicado na área 2, certo? Força 2 aplicado na área 2. Bora ver como é que vai ficar o comportamento dessa força 2 aqui, diante dessas variáveis. Esse rapaz aqui, a área 2, está na divisão, então ele passa para o outro lado, o oposto da divisão multiplicação. Então vai ficar a área 2, que multiplica força 1 dividido por área 1. E nós temos aí a força 2 aqui, para a gente analisar. Gente, olha como é que vai ficar isso aqui, ó. Bora raciocinar aí um pouco. Preste bem atenção. Essa força 2, precisamos que ela seja grande para levantar, nesse caso aqui do macaco hidráulico, uma massa grande. Eu estou pegando um carro pequeno. E se fosse, sei lá, uma caminhoneta, 2.500 toneladas, né? E se tiver carregada a caçamba de uma caminhoneta lá, de uma S10 Hilux, enfim, vai para 3.000 toneladas. E um sistema desse dá conta de levantar uma massa dessa grande, comparada à força que vai ser aplicada aqui, tá? Na região 1. Olha como é que funciona. Tem que analisar as três coisas. Bom, essa força 2 aqui, ó, ela vai ser cada vez maior quando? Primeira condição, quando a força 1 for cada vez maior. Isso é uma questão lógica. Mais força eu aplico aqui, mais pressão exercida, volta lá. Mais pressão é acrescentada em qualquer região aqui, mais pressão é exercida aqui na região 2. Ou, evidentemente, a força vai ser maior, não tem jeito. Quanto mais força 1 eu aplico aqui, mais força 2 eu vou ter aumentado. E olha que está na região da multiplicação da parte de cima, do numerador da divisão. Quanto mais eu aqui, F1, se for 2, 3, 4, 5, não importa o valor, vai aumentando a força 2. Essa é a primeira condição. Segunda condição, para ter esse acréscimo da força 2 cada vez maior. Olha aqui na região aqui, ó, está na divisão, a área 1. A área 1, se eu aumento a área 1, o que acontece com a divisão? Por exemplo, presta bem atenção. Raciocina um pouco, ó. 100 dividido por 2. O resultado é de 50. Agora eu vou dobrar, ó. 100 dividido por 4. 100 dividido por 4 é 25. Agora eu vou aumentar. 100 dividido por... Talvez vai ficar até complicado para você entender assim. Ó, eu vou manter aqui em cima e vamos fazer assim. Vamos fazer um aumento. 10 dividido para 2 é quanto? 5. Mudei para 10, tudo bem, não tem problema. Agora eu vou aumentar, ó. 10 dividido por 4. Quanto é que fica isso aqui? 10 dividido por 4. 2,5. Olha que caiu. Tá vendo? Olha que caiu. Se eu aumento cada vez mais, gente, o denominador, que é a parte de baixo da divisão, eu tenho um resultado menor. E não é a minha intenção. O meu resultado é F2. Se eu aumento a área 1, se eu aumento o denominador, eu vou ter o resultado da força 2 caindo. Então, eu não posso ter a área 1 comparado à região da área 2, uma área grande. Eu não posso ter uma área próximo da área 2. A área 1 próximo da área 2. Não posso.
Eu não posso ter a área 1 jamais igual à área 2, porque senão eu não consigo acrescentar forças. Certo? Não consigo. Eu preciso de uma área 1 cada vez menor, porque se eu diminuo, preste bem atenção, 10 dividido para 2 é 5, mas se eu botar 10 dividido para 1, eu diminuir agora a área. Vai ficar 10. Vai ficar 10. Diminuir, ó, agora 2, agora é 1. 10 dividido para 1 é 10. Então o resultado passa a ser maior. Então se eu diminuo cada vez mais a área 1, eu permito que a área na região aqui, ó, essa força 2 seja cada vez maior. Quanto menor a região da área 1, maior vai ser a força 2. É essa a análise que a gente tem que ter. Primeira condição, para ter cada vez maior a força 2, a força 1 ser maior. Cada vez maior ela for, a força 2 vai ser maior. Isso é lógico. Agora, a área 1 não pode ser, cada vez maior ela for, essa região aqui, a área, aí diminui a força 2. Não dá. Não pode. Agora, a área 2 está na multiplicação lá de cima. A área 2, se eu aumento a área 2, é lógico. Cada vez maior essa área 2 aqui, né? A força 2 vai ser maior. Então, a força 2, ela depende dessas três variáveis, saindo da lógica daqui, ó. Por que eu começo com essa análise aqui, ó? Pressão 1 é igual a pressão 2. Por causa do acréscimo de pressão. Eu exerço uma pressão na região 1. Qualquer lugar aqui, e no ponto 2, que é a outra extremidade daí, do estudo, essa pressão 2 ela tem que ser igual à pressão 1. Sai do teorema de Pascal. Não tem jeito. Certo? Agora, esse acréscimo de pressão, essa multiplicação de força, eu preciso ter baseado nessas três variáveis aqui. Quanto maior a força 1, mais pressão eu exerço aqui. Quanto maior a área 1, não. Cada vez menor a área 1 é que vou ter o acréscimo de pressão, né? De força sendo multiplicada aqui nessa região. E a área 2, onde está o veículo, quanto maior ela for, mais força 2 vai ter, sendo maior aqui nessa região. Deu para entender como é que é esse acréscimo de pressão? E claro, é só fazer essas operações aqui que é simples de analisarmos. Vamos aqui para uma animação. Eu vou sair da caneta. Acho que já abriu lá. Vamos ver aqui. Pronto, abriu. Nenhuma chata essas propagandazinhas. Tirar essas propagandas. E olha só como é que vai ficar. Bom, eu vou gravar o próximo vídeo para não ficar tão longo. Senão fica difícil para carregar, para fazer upload.